Fala aí, galera da minha força, sejam todos bem-vindos de volta. Vamos agora começar a estudar um tema interessante que é a parte de dilatação. Dilatação é um aumento de temperatura de um sólido provoca o aumento das suas dimensões. Nesse caso, suponha que a gente tenha um determinado metal que tem esse comprimento. Quando a gente aplica uma temperatura, quando a gente aumenta a temperatura desse metal, ele dilata um pouco. Isso é muito visto em algumas pontes. Você passa em algumas pontes, você vê que as pontes elas são conectadas por elos. E o que acontece com esses elos? Em um determinado momento do dia, você passa, você sente uma determinada lombada. Em outro momento você passa do dia, ou mais cedo, ou mais tarde, você não sente aquela lombada. Ela tende a dilatar. Não somente os metais, mas cimento, várias... Em construção civil, a parte de dilatação é super estudada e é muito importante saber a parte de dilatação. Não significa que você vai pegar aqui, a gente vai dilatar um determinado material e vai virar uma coisa absurda. Não é isso. A dilatação é algo pequeno que ocorre, mas ela ocorre. Então vamos ver, vamos começar estudando a parte de dilatação. E para esse estudo nós vamos nos referir à dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Vamos ver o passo a passo de cada um desses. Vamos lá. Dilatação linear. Dilatação linear é em uma única direção e a gente tem que estar atento a essas informações de direção, se é uma, ou duas ou três dimensões. Então, o que diz? Diz que você tem um determinado material que tem uma única direção, uma dimensão, tá bom? Isso aqui é, no caso, um D, vamos falar assim, uma única dimensão. E isso aqui tem um determinado comprimento, tá vendo? O comprimento dele é LI. Ele está na sua temperatura inicial. Nós aumentamos a temperatura, ela foi a temperatura final, e o comprimento dele, ó, o LF, ficou esse todinho aqui, ó. Sendo que a relação de ΔL, que é comprimento final menos comprimento inicial, nos dá o quanto que ele dilatou, ó. Isso aqui é o ΔL. Diz o quanto dilatou. Então, a expressão para que a gente calcule o quanto dilatou é L inicial vezes um coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Essa é a equação, uma equação linear, só multiplicação. Mas se você quiser saber o comprimento final, vai ser o L inicial mais o seu ΔL. Então vamos apresentar aqui. Vamos lá, olha. LI, comprimento inicial, LF, comprimento final, TI, temperatura inicial, TF, temperatura final. ΔL é a variação de um comprimento, você já conhece variação. ΔT, variação de temperatura. E esse alfazinho aqui é chamado coeficiente de dilatação linear. A sua unidade é 1 sobre temperatura ao quadrado, beleza? Então aqui foi a dilatação linear, pessoal. Vamos agora olhar a dilatação superficial. No superficial, a gente está olhando para um plano, tá? A gente está olhando para uma placa de metal. Está determinada placa, você conhece a área dela, uma placa retangular, uma placa quadrada. E acontece a mesma coisa. Nós temos uma temperatura inicial e aí a gente aplica aqui mais temperatura e ela dilata e chega até a sua temperatura final. A unidade que nós temos aqui são essas. S inicial é a área inicial, S final é a área final, ΔS é a variação de área. Só que quando a gente fala de superficial, o coeficiente de dilatação superficial é o beta. E o muito importante é saber que beta é igual a 2 vezes alfa. Que é alfa? É o coeficiente de dilatação linear de uma dimensão. Como que fica essa equação aqui? Essa equação vai ficar, ó, ΔS é S inicial, beta, ΔT. Tá vendo? Temperatura. E como que é o S final dele? É S inicial mais ΔS. Beleza, pessoal? A equação é bem tranquila e bem direta. Fiquem atentos a isso aqui, ó.
aos coeficientes, porque às vezes ele vai te falar em uma questão, vai falar da dilatação superficial, mas vai te dar o coeficiente não superficial, mas o linear. Então você sabe que o coeficiente superficial é 2 vezes o coeficiente linear, beleza? Então vamos nós. Dilatação volumétrica, nós temos agora um volume, um cubo, alguma coisa parecida. E acontece a mesma coisa, a gente tem a temperatura inicial, volume inicial. Depois que a gente aplica uma determinada temperatura, ele chega ao seu volume final, que está muito maior. As unidades são volume inicial, volume final, variação de volume, coeficiente de dilatação volumétrica. Coeficiente de dilatação volumétrica é referente ao volume. O coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Como que fica essa equação? Nós temos que ΔV é igual a V inicial, coeficiente de dilatação volumétrica, variação de temperatura. E o V final é V inicial mais ΔV. Beleza, galera? Então é isso. Vamos para os exercícios, entender um pouco mais. Essa teoria fica bem tranquila. Valeu, até os exercícios, até a próxima aula.